Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nesse pré-jogo, porque hoje é dia de Vasco, 7 horas em São Januário. O Vasco enfrenta a equipe do CSA em busca da sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, ingressos esgotados, uma escalação diferente montada pelo técnico Zé Ricardo, onde teremos aí a entrada tanto do Getúlio no ataque quanto também do Edmar na lateral esquerda. Tem também, inclusive, novidade na lista de relacionados, novidades essas que surpreendem o torcedor vascaíno. A gente vai trazer todos os detalhes, então, é claro, você não pode perder, já fica até o final do vídeo. Vamos falar também, sobre a permanência do Zé Ricardo no comando de técnico do Vasco e como o CSA vem para essa partida. Ou seja, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, deixe também o seu like, ative o seu sininho de notificação e deixe aqui o seu comentário de quanto você acha que vai ser essa partida de hoje entre Vasco e CSA. Caso você acerte, a gente vai falar sobre seu nome, vai falar sobre você no nosso próximo vídeo, tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar de Vasco. E antes de entrar a fundo sobre essa partida, eu queria trazer uma informação importante, porque ontem a gente trouxe um vídeo falando sobre a possível demissão do Zé Ricardo e a influência que a 777 Partners teria, em sua permanência dentro do clube. Poderia ter sido um pedido, inclusive, do próprio Juan Quiniegas, o gerente de futebol da empresa norte-americana. Mas ontem mesmo tivemos a informação que atualmente a 777 Partners não vem tomando atitude nenhuma com relação à permanência ou demissão do técnico Zé Ricardo. Esta decisão aí vem sendo tomada de fato pelo departamento de futebol do Vasco, principalmente pelo atual presidente, ou seja, quem faz com que hoje o Zé Ricardo permaneça no cargo de treinador não é a 777 Partners, é o próprio Vasco da Gama, é o Jorge Salgado, é o departamento de futebol do Vasco, ou seja, essa responsabilidade ainda é totalmente do clube e não tem nada a ver com a empresa norte-americana. Porém, apesar dessa situação, hoje pela parte da manhã tivemos uma informação aí através do canal Atenção Vascaínos, que um cardeal do Vasco disse que o Zé Ricardo pode vir a ser demitido mesmo diante de uma vitória contra a equipe do CSA neste sábado à noite. Então a gente vai ficar de olho, será um dia agitado dentro do Vasco, será um jogo num clima muito forte de pressão em cima do atual treinador, e caso o Vasco não consiga um resultado positivo, realmente pode ser o fim da linha para o atual comandante do elenco, Cruz Maltino. Mas por enquanto ele é ainda o técnico, e uma vitória nessa partida diante do CSA é importantíssima. O Vasco atualmente se encontra na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 7 pontos, enquanto o Cruzeiro é o 4º colocado com 10, sendo que o Cruzeiro ainda joga nessa partida e o 3º colocado, que é o Grêmio, também. As duas equipes podem chegar a 13 pontos, fazendo com que o Vasco não chegue ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo que tanto o Cruzeiro ou o Grêmio não consigam a vitória e percam as suas partidas, o Vasco não consegue chegar ao G4 devido ao número de vitórias. Ou se a gente olha para o ano passado e vê um filme se repetindo, aquele filme de rodada a rodada, o Vasco querer entrar no G4, ter que torcer para os adversários de cima perderem, os adversários não perdem e o torcedor termina novamente uma rodada fora da zona de classificação. Isso aconteceu muito na última temporada e o filme agora vem se repetindo também em 2022. Uma situação tensa. Pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não vai terminar independente do seu próprio placar, independente de uma vitória dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco está a 3 pontos do G4 e está a 2 pontos do Z4, a zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação a essa partida, a gente buscou informações, de como o Vasco vai a campo, e devido aos treinamentos realizados pelo Zé Ricardo durante esta semana, a gente pode identificar algumas alterações. A primeira novidade deve ser a entrada do Getúlio no time titular. Ele deve ganhar uma vaga hoje contra
a equipe do CSA, formando a dupla de ataque ao lado do Raniel. Vai sair o Figueiredo, número 99, que vem tendo inclusive boas atuações. Eu, sinceramente, olhando para essas últimas partidas do Vasco, vejo que o Figueiredo é um atleta que vem atuando melhor nas partidas, mas Ricardo, por preferência dele, preferiu tirá-lo dos titulares e colocar o Getúlio. No lugar também do Riquelme entrará o Edmar. Outra informação que a gente teve aí através de análise desses treinamentos da semana no CT Moacir Barbosa. O Edmar vai entrar no lugar do Riquelme. Essa alteração já havia sido feita no segundo tempo da partida contra a Tombense, né? No intervalo o Zé Ricardo já voltou diferente, tirando o Riquelme e colocando o Edmar, dando de fato uma consistência defensiva maior à equipe do Vasco, porém tirando completamente o poder ofensivo naquele lado do campo. Isso pode ter também relação com a entrada do Getúlio. O Getúlio é um atleta que sabe atuar mais pelas pontas, pelos lados do campo, inclusive em algumas partidas pelo Avaí. Seu último clube ele chegou a atuar como um extremo, então o Getúlio deve acabar caindo por aquele lado esquerdo, lugar que o Riquelme apoiava muito quando era titular, e o Edmar fica mais um pouco, né? Joga ali como titular hoje para segurar mais um pouco o sistema defensivo da equipe Cruz Maltino. Certo o Vasco vai com mudanças. Hoje a expectativa é que o Vasco vá ao gol com o Thiago Rodrigues, normal, já atuou na última partida contra a Tombense, já está recuperado da lesão. Na zaga, Quinteiro e Anderson Conceição, a dupla de zaga titular. Na lateral esquerda, Edmar. Na lateral direita, Gabriel Dias. Um meio-campo formado por Andrei Santos, Nenê. Mas eu acredito que esse meio-campo não vai ser formado apenas por Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê. Eu acredito que o Gabriel Peck também vai fazer um papel de meio-campo ao lado do Nenê, do camisa 10 do Vasco da Gama. Tanto que o Gabriel Peck já falou em diversas oportunidades que ele se sente muito confortável atuando como um 10, atuando como um meio armador, e na base em diversas partidas ele vinha por dentro construindo jogadas. Então acredito que hoje ele possa ter essa oportunidade pela primeira vez na equipe profissional, de atuar como um 10, atuar armando a equipe ao lado do Nenê e também do Andrei Santos chegando de trás, formando essa trinca aí de armação de setor, no setor ofensivo, no setor de meio campo do Vasco, enquanto no ataque teremos tanto o Getúlio quanto também o Raniel formando a dupla de ataque. Então acho que o Vasco hoje joga num 4-1-3-2, né? No caso, segurando o Yuri Lara sendo o primeiro volante e liberando o Andrei Santos para criar a jogada ao lado do Nenê e do Gabriel Peck, e o Getúlio e o Raniel formando a dupla de ataque, dando espaço também, inclusive, né, eles que têm características de pontas, tanto o Getúlio como o Raniel já atuaram em antigos clubes jogando como extremo, dando espaço tanto para o Nenê quanto também para o Gabriel Peck atacar a área, podendo inclusive fazer até a função de um falso 9. É uma expectativa, a gente não sabe se o Zé Ricardo vai ter, né, essa cabeça de montar um esquema assim diferente, de inovar um pouco nesse ano, mas vamos esperar. O que eu vejo nessa escalação e penso com relação ao esquema definido é isso, essa inovação, dando liberdade para o Gabriel Peck, para o Nenê fazer esse papel de falso 9, dando mais liberdade também para o Andrei criar, mas vamos ver o que virá nessa partida de hoje contra a equipe do CSA. Mas sinceramente, o que me impressiona é o Getúlio ser titular. Não é com relação à sua falta de habilidade, não, jamais. Eu acho que é um atleta que poderia inclusive ajudar mais o Vasco nas partidas com mais oportunidade. Porém, é a terceira vez apenas que ele é titular numa partida. A sua primeira vez foi contra o Madureira, ainda pela Taça Guanabara, quando ele marcou 2 gols. A segunda vez que ele foi titular foi contra o Flamengo, na derrota por 2-1 no Campeonato Carioca. E agora é a terceira partida somente da temporada em que ele atua como titular. Inclusive no empate contra a Chapecoense, ele não foi nem sequer relacionado. Ou seja, mais uma vez o Zé Ricardo fazendo isso. Um atleta que não é relacionado para as partidas e quando volta como titular. Não há aí um equilíbrio, não há uma lógica, né, no pensamento que o Zé Ricardo vem efetuando do time titular, dos atletas que são relacionados, dos jogadores que estão no banco de reservas, que são primeira opção. Realmente é uma lógica que o torcedor ainda não conseguiu entender, é uma coisa que não tem sentido, mas para o Zé Ricardo aí está tendo. E o Getúlio, na terceira rodada, que não estava nem sequer entre os relacionados, hoje é o titular da equipe. E falando em lista de relacionados, Zé Santos, mais uma vez, o atacante que veio do Marcílio Dias, ficará pela terceira rodada seguida fora da lista de relacionados, e o Vasco contará com Lucas Oliveira, Isaac também retornando aí para os relacionados da partida de hoje contra a equipe do CSA. Inclusive, além do Isaac, o Luiz Henrique também foi relacionado para essa partida.
E com relação à equipe do CSA, né? É um time que vem cansado, vem com um desgaste físico muito grande. Na segunda-feira, atuou contra o Cruzeiro de Alagoas pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, jogou contra o Criciúma em Alagoas, empatou a partida por 1-1 e agora no sábado jogará contra o Vasco em São Januário. Ou seja, em 7 dias o CSA atuou em 3. Segunda-feira, descansou na terça e já jogou na quarta sem ter tempo nenhum para treinar. Da quarta-feira, descansou na quinta, deve ter treinado ontem em Alagoas ou aqui no Rio de Janeiro e hoje já chega para atuar o Vasco. O Mozart falou durante a semana que o CSA não teria esse tempo hábil para treinar, seria muito mais um comando à equipe por meio de vídeos, por meio de conversas, ao invés de entrar em campo para não ter esse desgaste maior do que os atletas já estariam tendo. Então o Vasco tem essa vantagem, né, de pegar um adversário mais cansado fisicamente e um adversário, inclusive, que não tem um bom desempenho jogando fora de casa. Até agora, fora de casa, o CSA não conseguiu nenhuma vitória. São 2 jogos contra o Brusque fora e perdeu por 2-0 e o empate contra o Ituano também fora, onde empatou por 0-0. O CSA ainda não conseguiu nem sequer balançar as redes fora de casa, o que faz com que seja um fator positivo, até porque o Vasco conseguiu a única vitória jogando em São Januário. Com isso, na minha opinião, a vitória hoje é mais que obrigação, mesmo que o CSA venha ser uma equipe bem montada pelo Mozart, tem atletas ali de qualidade. Hoje a vitória no nosso Caldeirão é obrigação, até porque os ingressos foram esgotados, mais de 17, 18 mil vascaínos em São Januário, pressão máxima, Caldeirão abarrotado, então a vitória hoje diante do CSA é a obrigação do Gigante da Colina. CSA deve ir a campo com Marcelo Serri, Igor, Lucão, Wesley e Diego Renan, formando o quarteto defensivo, né? Inclusive o Wesley e Diego Renan, 2 atletas conhecidos pelo torcedor vascaíno, o meio-campo formado por Giovani, Gabriel e Ian Rolim, e um ataque pelo Didira, Dalberto, Osvaldo e Bruno Mezenga. De olho no Osvaldo, um atacante ponta muito conhecido, com passagem pelo Ceará, Fortaleza, Fluminense, São Paulo e vários clubes do futebol brasileiro, e o Bruno Mezenga, um atacante de bastante qualidade, que o Vasco tentou a sua contratação do ano passado. É um atleta que atuou pela Ferroviária, foi emprestado para o Goiás, teve uma boa temporada na Série B do campeonato do ano passado pelo Goiás e agora é o atacante do CSA. Então de olho nesses 2 atletas porque são de bastante qualidade e se der mole pode dar problema. Inclusive no Gabriel também, jogador que teve passagem pelo rival, esteve no CSA também no ano passado, um meia de criação de bastante qualidade, uma visão de jogo muito boa, não pode dar espaço para esses atletas. O certo é, volto a repetir, vitória e obrigação, acho que sinceramente vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem apertado, o Vasco pode conseguir aí uma vitória por 2-1, 1-0, um placar bem apertadinho aí de fato contra a equipe do CSA. Ou será assim, com um gol no final, mas caso o Vasco consiga fazer um gol bem no início, diante desse desgaste físico que o CSA se encontra hoje, o CSA tentando sair para o jogo, o Vasco pode aumentar o placar e até dar uma goleada. É o que eu acho. Não acho que o Vasco tenha capacidade, mas devido ao desgaste físico da equipe do CSA, caso o Vasco faça um gol no início da partida e o CSA tente sair para a partida, não vai ter gás. E no contra-ataque o Vasco pode conseguir aumentar aí e sair com o São Januário de 3-4-0. Vamos esperar, vamos ver. A gente vai estar trazendo aí todas as informações no nosso pós-jogo. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Hoje é dia de Vasco e é claro, como eu sempre falo aqui, deixe seu comentário, se inscreva. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.